Fala, rapaziada, senhores e senhoras. Tá fazendo bico aí, rapaz? Boca de galho, aí o banho de gabó. Quem não me conhece, meu nome é Ismael, né? Tem esse canal já faz um tempinho. Vou tentar postar vídeo com mais frequência. Tinha que postar um outro lá de parte 2, porque eu tava gravando um vídeo, minha esposa me ligou e tive que travar o vídeo. Daí eu coloquei o primeiro. Tá fazendo cocô aí, João? Eu gosto de fazer cocô no cantinho. Vou comer os chimarrones aqui. E então, por que eu falei do meu canal? Como eu vou tentar postar vídeo com mais frequência pra tentar fazer uma grana, né, uma graninha no YouTube. Creio eu que vai demorar, mas né, não tem problema. Sei que aqui talvez é a longo prazo ali. Quem começou lá atrás, 2015, eu acho que esses youtuber famosos e isso, hoje se deu, né? Mas, né, se não demorar, pelo menos ali o tempo que a gente passa conversando aqui, por mais que eu tento passar a realidade, então, quanto mais eu converso, melhor fica pra mim, porque eu sou uma pessoa que sou meio difícil de me expressar. Esse aqui é meu filho João Pedro, né? Eu tinha um vídeo que acho que uns shorts que eu gravei com ele ali, uns videozinhos curtinhos com ele, pequenininho, e tem um vídeo que eu gravei também falando de Floripa ali, que ele tá na cadeirinha, que nunca nem caminhava ainda. Né, o bagunceiro, hoje ele tá com 1 ano e 7 meses, quase 8 meses. Tá engraçado? Tá engraçado? Então vamos lá, pessoal. João, respira, cara. Qual é a intenção do vídeo? Eu tenho que focar num nicho. Porque como eu sou, né, uma pessoa que veio do pouco, tá no pouco, e tá correndo atrás para ter uma condição melhor, né? Eu tenho que achar um nicho e definir esse nicho. Então o nicho do meu canal vai ser motivação. Vou trocar o nome do meu canal também, que era Futuro Federal, porque eu tinha um sonho de ser talvez federal, policial aqui no Brasil, mas tá difícil, porque o nosso país não tá indo para frente. O policial está sendo muito desvalorizado e quem está entrando nas organizações tá desmotivado, está estudando para outros concursos, porque tem algo de errado que está acontecendo, só que eles não podem falar. E alguns que falam acabam sendo cancelados e até sendo, acho que exonerado é a palavra? Não, acho que é exonerado. Uns pedem, outros são mandados, né? São convidados a se retirarem. Então, vamos lá, o vídeo vai começar agora. Até me desculpa por essa enrolação, por começar assim desse jeito. Mas só pra deixar já alinhado. Quer? Papai? O nicho do canal ali, o intuito do canal é motivar vocês. Essa motivação vai ser por um lado religioso. Digamos religioso, né? Porque Jesus não é religião. E eu não tô aqui pra falar de Jesus, mas tô aqui pra deixar um alerta. E eu preciso desabafar isso com vocês, porque eu sou uma pessoa difícil de desabafar. Se eu desabafar isso com o pastor, ele vai me cancelar. Se eu também desabafar com os membros de algumas igrejas, eles vão me cancelar, porque não vão concordar. Mas beleza, seguimos. Hoje eu entendo. Hoje, no momento, eu não estou congregando em nenhuma igreja, porque hoje em dia tá difícil de achar uma igreja não decente, porque eu sei que quem busca Cristo, quem busca comunhão ali, de estar num ambiente ali familiar com o pessoal que a gente gosta, que seriam os irmãos da igreja, sei lá, tá tentando ser uma pessoa melhor, e quando ele meio que, sei lá, meio que ele, sei lá, é uma pessoa não boa, porque ninguém é bom, como diz a palavra, né? Mas já melhorou bastante, ele quer manter, ele vai querer estar nesse mesmo ambiente. E hoje em dia tá difícil de achar. E a gente sabe que igreja é lugar que, tipo, é lugar de gente que tá sedenta por Deus e, tipo, lugar de, como se fossem recuperados. Isso aí é totalmente certo, porque isso aí ocorre em qualquer lugar. Então, não adianta reclamar que na igreja tem fulano e tal, fofoqueiro e tal. Se ele não tá lutando pra melhorar, daí é um problema dele grave. Mas se ele tá querendo ali, se esforçando pra melhorar, daí excelente, tá no lugar certo. Mas hoje em dia tá difícil. E o dinheiro tá falando muito alto. Infelizmente, o que tá acontecendo? O dinheiro e Deus, cara, o dinheiro tá acima de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Porque o que acontece hoje em dia? Isso é o que tá no meu coração. Já é de tempos, desde quando eu saí da igreja que eu tava antes,
que, cara, quando eu me batizei, quando eu me converti, mano, meu coração ardia por fazer a obra de Deus, de estar na igreja, de segunda a sexta, de não ter tempo, de querer estar sempre envolvido com as atividades da igreja. E ao longo do tempo que foi passando, tipo, eu não via, mas eu acaba sendo, me prejudicava, porque eu se vivia, tava sempre no meio religioso. Não faltava culto, não faltava um círculo de oração, não faltava um estudo. E a gente, tipo, buscar, estudar a palavra de Deus é muito bom, mas tudo que se torna em excesso nos acaba prejudicando. Talvez você vai falar, pô, mas excesso com a palavra de Deus não é prejuízo ou se prejudicar. E até concordo. Cagou. Mas eu fazia muito, muito, muito e não, tipo, não me dedicava com os meus parentes. A minha mãe, na época, quando tava viva, minha mãe, quando ela começou a ir pra igreja, ela foi, tipo, eu já convidava ela um monte de vezes, meio que forçava, vamos, mãe, vamos, vamos. E no dia que ela foi, tipo, o dia que eu não, tipo, entreguei na mão de Deus. E foi assim, do nada ela falou, filho, vamos na igreja hoje. Eu me lembro que eu peguei, levantei, tava com ela no quarto, assim, e fiquei feliz. E isso não é religiosidade, isso aí é deixar o Espírito Santo trabalhar na pessoa. E hoje em dia a religião se tornou, tipo, algo fatal pra nós. Porque, tipo, pessoas vão pra igreja, vão só pra ouvir. Não questionam, ou sei lá, não questionar no culto, mas depois ali do término do culto, ou chamar ali o pastor, ou quem ministrou, pra falar sobre, no particular, no WhatsApp, sei lá. Aí o que que acontece? O que eu vejo nas igrejas grandona? Dinheiro, vendendo curso, tipo, ensino, material de apostila, mas hoje em dia tudo é dinheiro, beleza? Ou sei lá, então faz o negócio no preço, seja aberto, transparente com as pessoas, a gente gastou isso em material, cada um que comprou vai pagar pelo seu material, beleza, fantaria, isso aí mesmo, Brasil acima de tudo, o certo. Aí questão de dízimo e oferta, sei lá, igreja grande hoje em dia, mano, pô, igreja grandona, se eu não me engano, né, Jesus falava, aí de pregar é a palavra, né, fazer discípulos, tipo, a igreja grande fixa virou um local. Jesus saía para ministrar, os discípulos saíram para ministrar. Hoje em dia a gente não sai para ministrar. Que nem eu falei hoje em dia, cara, a gente vai no culto, o cara vai falar, algo psicológico vai afetar nosso psicológico, daí a gente acaba chorando achando que é Espírito Santo, mas não é Espírito Santo, cara. Eles acabam agindo na emoção, mano. E eu demorei para entender isso. Porque daí agora, tipo, passando o tempo, comecei a focar no meu filho e na minha esposa. Oro para Deus para que eu, né, para que a gente ache uma igreja não legal, porque eu acho que nenhuma igreja é legal pela questão de tipo, mano, tá todo mundo pra melhorar, pra tentar ser uma pessoa melhor. Então, mas uma igreja que pregue a palavra de Deus, assim, que não bota o dinheiro como algo acima. Aí vão perguntar, mas a igreja tem gasto, beleza, a igreja tem gasto com aluguel, a igreja tem gasto com água, com luz ali. Aí beleza, sei lá, pega ali essa igreja grande, igreja pequena, ah, divide os membros da igreja, vê ele, faz um balanceamento. Irmãos, ó, a gente é transparente com vocês, então vocês são transparentes com nós. A gente tem um número tanto de membros hoje na igreja vindo, recebendo da palavra de Deus e tal, beleza, período pororó. E a gente vai dividir. Vamos dividir o aluguel, incluso luz, incluso água, para não ficar pesado para todos. Mano, pode ter certeza. Porque, tipo assim, ó, cara, a igreja não é lugar para arrecadar dinheiro, porque, mano, é bem pequena a igreja que vai estar ajudando pessoas. Muito pequena. E isso acaba sendo chato, entendeu? Porque eu vou encher meu chimarones aqui. Porque pra quem começa a ver isso e começa a indagar, o cara vai perguntar, pô, pastor, a igreja é grande. Ah, a igreja é grande.
a igreja é grande. Aí, tipo, pra que pedir valores altos, entendeu? Sendo que o mínimo já basta. Daria pra tirar o do aluguel e, quem quiser trazer 1 quilo de alimento, beleza, só isso. Porque antes na palavra não adianta, era dividido por terras, ajudar levitas, ajudar os pobres ali, entendeu? Porque é difícil. Porque o homem hoje em dia se corrompeu, o dinheiro tá falando mais alto, esse é o problema. A gente não vê mais milagre como antigamente acontecendo. Eu creio que o dinheiro é uma das partes mais... A ganância do homem é... Porque todo mundo quer dar uma vida digna para seus familiares. Eu queria. Os planos era poder dar uma vida, uma condição melhor para minha mãe. Perdi minha mãe há 2 anos. Câncer no colo do útero, sumiu. Minha mãe engrandeceu o nome de Deus na rede social, beleza. Eu vim de uma família de umbandista, né? Umbanda, quimbanda, nação. Então, depois eu me converti ao evangelho, minha avó foi a primeira, eu fui o segundo. Aí depois a minha mãe. Aí minha mãe, aí veio a doença, né, a enfermidade depois que ela já se converteu. Mas beleza, tá ligado? Eu sempre acreditei na vontade de Deus. É difícil quando é com um familiar nosso. Até hoje a dor do luto é difícil. Mas isso não é o intuito do canal ali. Acho que até falei um pouco sobre isso no outro vídeo. Mas meus planos eram ter minha mãe comigo. Poder cuidar do meu filho. Que aí atualmente eu sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente somos de Santa Catarina. Daí minha mãe ia ficar no apartamento da frente pra cuidar do meu filho e trabalhando. E não foi assim, Deus não quis assim, beleza. É difícil perder uma mãe, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas é coisa que acontece. E todo mundo quer dar uma vida digna. Então acabamos colocando essa vontade de ter uma. De dar, poder proporcionar na frente de Deus. E é um erro nosso, a gente quer tudo pra ontem. Tudo pra ontem. E, tipo, antigamente, cara, os caras abandonavam a família pra seguir Jesus, entendeu? Eu me lembro, se eu não me engano, Jesus ministrando em um lugar que eu não me lembro. Aí eles começam a perguntar, daí chega a mãe de Jesus, os irmãos. Daí acho que a mãe de Jesus tá gritando já, porque chamando ele. Aí Jesus fala que quem faz a vontade de Deus ali é mãe, irmãos, são todo mundo junto, entendeu? Cara, tipo, não vou dizer que eles cagavam pra família, mas tipo, a obra de Deus era primeiro lugar, entendeu? Primeiro lugar. E, tipo, onde a gente tá colocando o reino em primeiro lugar? Cara, a gente não coloca o reino em primeiro lugar. A gente fala, a gente se arrepende, dobra o joelho 3 horas da manhã, mano, a gente não coloca. A verdade é essa. A verdade é essa. O ser humano é ingrato. E se, tipo, hoje, se a gente colocasse o reino de Deus em primeiro lugar e a gente fazer o que os discípulos fizeram, cara, sabe que é suicídio. Só que não seria um suicídio pra gente perder a nossa alma, pra ganhar. Tipo, ganhar pra Jesus. Por que de suicídio? Porque os discípulos não foram decapitados, cerrados de cabeça pra baixo. E, cara, hoje em dia, qual cristão quer passar por isso? É raro de ver os caras ministrando em cadeia, nas urbos ali, a palavra mesmo. E a gente admira. Hoje o reino virou negócio. Virou negócio. Lojas de coisa pra vender, livro. Virou negócio. Infelizmente essa é a verdade. E tipo, eu também tenho medo. Tipo, tenho medo de... Depois que eu virei pai, tenho medo de perder meu filho, minha esposa. Tenho medo sei lá, medo de não dar uma condição boa pra ele não passar pelo que eu passei quando era pequeno. Porque eu sei que tudo que minha mãe passou foi tentando pensar em dar o melhor pra mim enquanto ela era pequeno. Aí depois, quando a gente vira pai, mãe, que a gente entende o perrengue que os nossos pais passaram quando a gente nasceu ali, pá, né? E, cara, é difícil. Aí que nem eu falei quando Jesus fala ali que minha mãe, todo mundo pode ser minha mãe, meu pai, não com essas palavras, meu irmão. Mas, tipo, ele falando da palavra de Deus, quem faz a obra de Deus tipo, somos irmãos em Cristo, entendeu? E a gente não coloca isso em primeiro lugar. A gente fala, Deus é em primeiro lugar, é o centro. Mas não é. Esse é o problema. A gente acha que tá perto, mas a gente tá totalmente distante. Eu sou um cara que tô distante, eu falo. Porque se eu for viver 100%, cara, mano, eu ia falar assim pra minha esposa, ó.
partir de agora eu vou pegar a palavra de Deus, vou praticamente abandonar, vou virar as costas pra vocês. Vou sair por aí e vou levar a obra de Deus. Cara, é isso, pra mim é isso. O evangelho pra mim é isso. Mas se pegar uma população de, sei lá, 2 milhões de pessoas, cara, creio que 15 ainda. Uns 15, sei lá. Que são esses missionários que dão a vida mesmo pelo evangelho. Não tão medo da morte. A gente não era pra ter medo de morrer. Mas a gente tem medo de morrer. Antes eu falava direto que ver a Cristo morrer é lucro. Hoje, olhando, me examinando, eu, cara, já não penso mais nessa frase. Porque certeza que se Jesus voltar hoje, talvez eu nem iria, nem subiria. Por que eu não subiria? Porque eu não vivo uma vida 100% de Jesus. Nem a maioria dos pastores que prega a palavra de Deus vive. Não pelo que ele faz em casa, sei lá, pouco me importa. Porque eu sei que a maioria que fala que é santinho e tal, esses aí são os piores. Mas o fato que, tipo assim, cara, não adianta pregar dentro das 4 paredes ali. E sei que é difícil. Eu ministrei 3 vezes, acho. Uma vez numa igreja de um amigo do meu pai, pastor, que ele me chamou pra abrir um culto. Nem esperava, gaguejei. Primeira também na igreja que eu congregava por último no Rio Grande do Sul. Porque era assim, a gente se espelha em alguém. Em várias pessoas que a gente admira, vê na internet. A gente mais pode preparar a melhor mensagem, mas na hora de ministrar ali é difícil. Porque o João peidou ou peidorreiro? É difícil. Por que é difícil?